Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a continuação da aula sobre ergonomia cognitiva. No primeiro vídeo, nós vimos os conceitos de sensação e percepção, além de conhecer um pouco sobre a nossa memória. Vimos também as melhores estratégias para fornecer instruções verbais e em texto. Agora vamos começar entendendo o nosso processo para a tomada de decisão. O processo decisório é a escolha entre alternativas, ações ou opções disponíveis. É uma atividade comum, da escolha alimentar à seleção do software para realizar uma tarefa. Anteriormente fundamentado em lógica matemática, o estudo do processo decisório agora reconhece a natureza menos racional do ser humano. Nós normalmente não consideramos todas as opções e nem avaliamos precisamente as probabilidades. Quer ver? Ei, e aí? Você não vai pro pátio? Não. O promotor me propôs um trato e eu preciso pensar muito bem no assunto. Eu só vou sair depois de tomar minha decisão. Ele tem certeza que eu faço parte da famosa dupla de hackers, Cebolão e Pimentinha. Mas eu acho que ele não tem provas, entende? Ah, então você é um deles. Saiu no jornal a prisão de vocês. Mas você é o Cebolão ou o Pimentinha? O Cebolão. Tá famoso, hein, cara? Acho que eu não vou pro pátio, não. Vou ficar e ouvir a sua história. Diz aí, que trato o promotor te propôs? É o seguinte. Se eu confessar o crime e o meu parceiro não confessar, eu saio livre e ele fica preso por 10 anos. Se eu confessar e o meu parceiro também confessar, eu e ele ficamos presos por 5 anos. Se eu não confessar e o meu parceiro confessar, eu fico preso por 10 anos e ele sai livre. Agora, se eu não confessar e o meu parceiro também não confessar, nós dois ficamos presos por 2 anos. Entendi. Você pode se dar bem ou pode se ferrar. E o Pimentinha também. Dependendo do que você e ele decidirem falar. Pois é. Eu não quero me dar mal, mas eu também não quero sacanear o Pimentinha. Eu não sei o que fazer. Eu preciso falar com meu parceiro. Impossível. O teu parceiro foi transferido para outra cadeia. Eu sei. Por isso que eu tô aqui quebrando a cabeça, tentando descobrir sozinho o que fazer. Olha só, como preso antigo, acho que posso te ajudar. O trato que o promotor te propôs é um problema matemático conhecido como o dilema do prisioneiro. A única solução para você sair daqui o quanto antes é pensar estrategicamente. Bom, você tem 2 estratégias de ação. Te dou uma chance para descobrir quais são. Tudo bem, vamos lá. Eu posso confessar que o Pimentinha e eu somos a dupla de hackers. Ou posso ficar quieto. É isso? Isso mesmo, Cebolão. Então vamos organizar as informações para que todas as possibilidades fiquem bem claras. Você, Cebolão, pode confessar o crime ou ficar calado. Essas são as suas possibilidades de contribuição no jogo. Para o Pimentinha, é a mesma coisa. Ele também pode confessar ou calar. Agora, a gente preenche a tabela com as escolhas que vocês têm e as consequências dessas escolhas. Você confessa, ele confessa. Vocês dois ficam presos 5 anos. Você confessa, ele fica calado. Ele fica preso 10 anos e você está livre. Ele confessa, você fica calado, ele fica livre e você preso 10 anos. Ele fica calado e você também. Os dois ficam presos 2 anos. Maravilha. Já decidi. Eu vou confessar. Assim eu fico livre e o Pimentinha passa 10 anos preso. Tomando essa atitude, você só está querendo maximizar o seu ganho, que é sair livre. Só que essa decisão só faria sentido se você estivesse jogando sozinho. Presta atenção, Cebolão. Teu parceiro pode estar pensando exatamente da mesma maneira que você. Ou seja, ele também pode confessar, achando que assim vai ficar livre da prisão. E aí, os 2 espertos vão ficar presos por 5 anos. Eu não tinha me ligado nisso. Mas se eu ficar quieto e ele confessar, eu fico 10 anos na cadeia. Certo. Mas vocês são parceiros ou não são? Você pode ficar calado, confiando que ele também vai ficar. Se der certo, vocês dois ficam presos apenas 2 anos. Entendi.
Às vezes a melhor escolha é aquela que é melhor para todos, né? Isso mesmo. Então, fidelidade ou pragmatismo? O Pimentinha pode pensar do mesmo jeito. Este é um jogo simétrico. Quer dizer, é um jogo em que os dois jogadores têm os mesmos ganhos, as mesmas penalidades, enfim, as regras e estratégias são iguais para vocês dois. Entendi. Se eu não confessar, eu vou ficar preso por 2 anos, ou 10 anos. Se eu assumir o crime e confessar, eu posso sair livre ou ficar preso por 5 anos. Aí, amigão, a análise da teoria dos jogos foi útil para deixar as opções bem claras. Só que eu continuo com um dilema. Eu vou ficar quieto aqui na cela por enquanto, pensando no que fazer. Não é por acaso que essa situação é chamada de dilema do prisioneiro. É uma decisão difícil. E você aí na sala de aula, o que faria? Notamos que a nossa objetividade no processo decisório é relativa, certo? O exemplo do dilema do prisioneiro dificilmente reflete a realidade. O prisioneiro, na prática, não tomaria decisões matematicamente precisas. As emoções o influenciariam. Raramente ele optaria pela escolha ideal após considerar todas as possibilidades matemáticas. O processo decisório humano é mais intrincado, envolvendo tanto memória de curto como de longo prazo. A limitada capacidade da memória de curto prazo é a principal razão das dificuldades em decisões complexas, levando a opções esquecidas ou omitidas. Além disso, frequentemente negligenciamos avaliar adequadamente as consequências das nossas decisões, pois os resultados frequentemente dependem de valores subjetivos, variando de pessoa para pessoa. Emoções e valores pessoais também afetam esse processo. Modelos recentes de análise do processo decisório dividem-no em 3 etapas: a coleta de informações, a avaliação e a seleção da melhor opção. Antes de tomar uma decisão, as pessoas procuram informar-se. Naturalmente, quanto mais completa e precisa for a informação, maior a probabilidade de tomar uma decisão de qualidade. Mas se a informação coletada é incompleta ou fragmentada, as decisões são frequentemente baseadas em suposições e conjecturas. A falta de dados levará a resultados imprecisos e insatisfatórios. Por outro lado, se há um excesso de informações disponíveis, surge a necessidade de filtrar essas informações, identificando as fontes confiáveis e separar o que é essencial. Para ilustrar esse cenário, podemos observar uma situação comum nos dias de hoje, como a compra de uma lavadora de roupas. Nesse caso, a primeira abordagem é recorrer à internet para se informar sobre as várias opções disponíveis no mercado. Depois, começamos a filtrar as informações. Uma das primeiras opções de filtro para a maioria das pessoas é o preço. Então, a busca restringe-se a determinada faixa de valor. Outra opção poderia ser a largura do equipamento, caso a porta da lavanderia seja muito estreita, por exemplo. Depois da coleta de informações, vem a parte de avaliação. As informações coletadas servem para avaliar a situação, comparando-as com o conhecimento que a pessoa já possui. Então, a pessoa precisa interpretar o significado das informações a partir de um modelo cognitivo, pois a qualidade da decisão depende do grau de fidelidade do modelo cognitivo em relação à realidade. A pessoa usa as informações coletadas e adiciona ao seu repertório atual. Por exemplo, a pessoa que já teve lavadora de roupa com abertura superior e com abertura frontal já construiu um repertório, pois tem experiência com ambas. Então, ela já possui uma preferência que vai utilizar no processo de avaliação. A qualidade da decisão depende do grau de fidelidade do modelo cognitivo da pessoa em relação à realidade. Pode ser que a abertura frontal seja melhor, ou pode ser que a abertura superior seja melhor. Depende da experiência vivida pela pessoa.
Se o modelo cognitivo da pessoa vai ser fiel à realidade, ela só saberá depois que estiver usando a máquina nova. O último aspecto do processo decisório é a seleção da opção. Uma vez escolhida a alternativa, é necessário descrevê-la e providenciar os recursos necessários para implementá-la. Ela deve ser acompanhada por um sistema de monitoramento para identificar eventuais desvios e introduzir as correções necessárias. A partir da decisão tomada de qual modelo de lavadora será adquirido, é necessário providenciar os recursos financeiros para a compra, além da infraestrutura no local. Ou seja, caso haja necessidade de alguma reforma, deve-se realizá-la. Finalmente, deve-se efetivar a compra, o que pode ser feito pela internet ou em lojas físicas, conforme as informações levantadas e os critérios de seleção definidos. Agora a gente vai ver quais são os desvios introduzidos pela percepção humana que atrapalham esse processo decisório. Os desvios interferem nas decisões e são decorrentes tanto da limitação humana natural como pela inclinação para obter resultados esperados ou favoráveis. A nossa expectativa em relação ao resultado interfere no processo decisório. Isso não significa trapaça ou desonestidade, pois os desvios ocorrem naturalmente e ninguém está livre das suas influências. Então vamos ver quais são esses desvios. O primeiro desvio é a simplificação. Devido à reduzida capacidade da memória de curta duração, as pessoas tendem a simplificar a realidade. Na prática, isso se restringe à análise de poucas alternativas, na tentativa de facilitar a decisão, simplificando o processo, o que pode levar a uma decisão errada. Outro desvio é a tendência conservadora. As pessoas geralmente tendem a conservar as suas hipóteses iniciais de trabalho, mesmo que fatos novos, acontecidos durante o trabalho, evidenciem o aparecimento de uma nova situação. As pessoas têm uma certa resistência em mudar de opinião e essa tendência conservadora muitas vezes leva a uma decisão errada. Outro desvio é a tendência central. As pessoas têm a inclinação de superestimar as probabilidades de eventos com frequências extremamente baixas e subestimar as de alta frequência. Veja o exemplo: consumir álcool antes de dirigir. Os casos em que isso leva a acidentes são bastante frequentes, mas as pessoas tendem a subestimar essas situações, acreditando erroneamente que nunca lhes ocorrerão. Por outro lado, a probabilidade de uma pessoa desenvolver câncer é mais baixa e a ocorrência mais rara. No entanto, muitas vezes, por razões diversas, as pessoas têm uma tendência a superestimar essa probabilidade. Elas frequentemente se preocupam mais com essa possibilidade do que com o fato de consumir álcool antes de dirigir. Isso demonstra como frequentemente avaliamos de maneira imprecisa as possibilidades. Eventos recentes tendem a ter um peso maior em relação aos acontecimentos mais antigos, mesmo que esses últimos tenham sido mais significativos ou graves. Isso significa que o passar do tempo tende a suavizar a importância dos eventos, transformando até mesmo situações graves em menos impactantes. Essa dinâmica é frequentemente mencionada em contextos políticos e na memória do povo brasileiro, onde algumas informações acabam sendo esquecidas. No entanto, essa tendência não é exclusiva do povo brasileiro. Todas as pessoas, mesmo individualmente, estão sujeitas a esse padrão. Alguns fatores aparentemente não relacionados podem parecer correlacionados durante o processo decisório. Por exemplo, em determinadas situações de tomada de decisão, pode-se perceber que a presença de uma pessoa ausente se torna necessária. O observador tende a manifestar preferência por objetos visualmente destacados, ou seja, aqueles com maior contraste, mais cores e maior brilho, assim como aqueles que estão centralizados em seu campo de visão. Isso pode levar a decisões equivocadas.
Essa tendência é frequentemente aproveitada por empresas ao vender produtos. Observe a organização das prateleiras em supermercados, onde produtos posicionados ao nível dos olhos são aqueles que as empresas desejam que você compre mais. Muitas vezes, a negociação entre empresas de alimentos e proprietários de supermercados para posicionar certos produtos ao nível dos olhos. As indústrias pagam por essa posição privilegiada, pois há uma tendência dos consumidores em comprar mais os produtos localizados nessa altura específica das prateleiras. Isso ilustra como detalhes como esse podem influenciar nossas decisões. O último desvio é a utilidade marginal decrescente. A utilidade, representando valores subjetivos de ganhos ou perdas, não segue relação linear com valores objetivos. A sensação de utilidade é mais alta para ganhos menores e perdas maiores. Comparando perdas e ganhos de mesmo valor absoluto, perdas são subjetivamente ampliadas. Em resumo, valorizamos ganhos pequenos e sentimos mais intensamente perdas, independentemente da magnitude. Por exemplo, se no mesmo dia que recebe uma promoção, uma pessoa também é assaltada, provavelmente ela chegará em casa indignada por conta do assalto, relatando o fato. E vai complementar o relato dizendo que tudo ocorreu bem no dia da sua promoção, ainda que o ganho financeiro da promoção seja maior que o valor perdido no assalto. Bom, pessoal, com isso nós encerramos essa segunda e última aula sobre ergonomia cognitiva. Inicialmente, nós exploramos como a ergonomia moderna se concentra em sistemas com ênfase em aspectos sensoriais e tomada de decisão. Observamos que esse processo engloba a captação de informações, como discutido no primeiro vídeo, o armazenamento e a memória, culminando no uso dessas informações no trabalho, que é um componente do processo decisório. A referência para essa aula é novamente o livro Ergonomia, Projeto e Produção, do professor Itírio Ida. Até a próxima. Tchau!